Olá, o Alerj Debate de hoje vai falar sobre a história da seleção brasileira em Teresópolis e o vínculo da seleção com a cidade. Para discutir esse assunto, convidamos o produtor audiovisual Léo Bittencourt e o deputado Nilton Salomão. Muito obrigada pela participação dos dois. Léo, vou começar com você, já que a gente vai falar desse documentário que está sendo produzido para falar dessa relação da seleção brasileira com Teresópolis. Eu queria saber como é que surgiu essa história, como é que você teve a ideia de fazer esse documentário. Isso remonta a um tempo atrás, desde quando a gente se especializa, né, em contar histórias da cidade. Então a gente tem aí na TV Alerj já exibindo alguns documentários nossos da série Reminiscências, né, que contam histórias da trajetória da cidade, crescimento da cidade, da época da ferrovia, né, e a gente tem elencado vários outros documentários, não só sobre Teresópolis, mas ali da região. Inclusive temos um também contando a história de Copacabana, que está em fase de captação, né, de recursos, né, pela lei de incentivo. E a gente tem vários projetos de histórias para Teresópolis, né? Teresópolis é uma cidade que ela carece desse tipo de resgate como um instrumento, né, de identificação dos cidadãos para com a sua cidade, sua história, e isso que sugere uma autoestima. Em função da seleção agora, né, de um tempo para cá, retomar a ida a Teresópolis, porque Teresópolis sofreu muito com a gestão anterior da CBF, em que decidiu fazer um campo de treinamento aqui no Rio de Janeiro. Então, para o carioca isso foi indiferente, mas para o teresopolitano, que é tão já judiado nessa questão de memória, de autoestima, né, sofreu uma tragédia, etc., né, de tragédia climática, tragédia política, enfim, um monte de coisa, e a gente que acompanha, a gente é obrigado a ver isso. Foi um baque, porque fez falta, porque é um lugar lindo, maravilhoso, os turistas adoram, deslumbrante, e no estado do Rio não tem um lugar daquele, e ficar sem a seleção. Então, quando agora houve essa mudança em que a seleção, e aí o Luiz Felipe Scolari e o próprio Parreira, que são fãs de Teresópolis, já conhecem Teresópolis desde a época das seleções árabes, etc., quiseram e foram voto a favor de que voltasse a Teresópolis, e agora está rolando uma obra lá para dar um conforto maior para os jogadores, então... E a gente retomou, olha só, vamos dar uma parada nos outros projetos e vamos fazer esse projeto aqui para poder aproveitar esse momento, né, essa prioridade que é essa coisa da Copa e trazer essa história, nós somos contadores de história, trazer essa história para o teresopolitano, porque antes a seleção frequenta a cidade, desde antes era CBD e não tinha nem sede ainda. E é um momento importante, né, deputado? Porque a Copa do Mundo se aproxima, vai ser realizada no Brasil e ter a seleção treinando aqui no Rio de Janeiro, em Teresópolis, é, como o Léo falou, para a autoestima da cidade e para o próprio Rio de Janeiro, muito bom, né? É verdade, você acompanhou a tragédia da região serrana e viveu-se ali um período, né, de, enfim, muita depressão, angústia. Ainda tem alguns problemas lá que a gente tem discutido aqui na Assembleia, mas é uma região que tem muita coisa boa, muita história. Para que você tenha uma ideia, nós idealizamos lá o Museu do Imigrante da região serrana, que até hoje nós não instalamos, mas já foi criado por decreto 31029 de 2002, que exatamente as principais cidades da região ali protegerem a sua história, e utilizar essa história, primeiro, como bem disse o Léo, para fortalecer a identidade. A gente sabe que um povo com identidade é um povo diferenciado, um povo que não se deixa enganar, é um povo que sabe avançar. E também no outro interesse, que é o interesse turístico, não é? Preservar a história para que o interesse turístico ali possa ser utilizado. Essa questão da seleção é muito interessante porque eu me lembro, fiz um artigo, foi publicado no Jornal do Brasil ainda, quando o Jornal do Brasil estava no papel, conversando com o diretor até do Jornal do Brasil, discutimos isso. Poxa, por que a seleção vir para a Barra da Tijuca? Nada contra a Barra, mas a avaliação é a seguinte: Teresópolis tem um clima bom, protege os jogadores na medida que está num local bem retirado, não está, vamos dizer, no acesso a noitadas, aquelas coisas todas que sabe que o jogador às vezes gosta, atrapalham a concentração. A presença às vezes aqueles empresários que não têm limite, daquela pressão. Então, Teresópolis, a CBF lá
E um dia nós discutimos, mas por que tirar daqui? E um dia, conversando com o nosso Bebeto, deputado Bebeto, na comissão do legado dos mega eventos que nós fizemos aqui, eu presidia e ele relator, vamos conversar com as pessoas sobre isso e tal. Conversamos então com o Parreira, e o Parreira naquele momento nem se imaginava o Parreira na seleção de volta, né? E aí dissemos para ele disse, não, olha, eu tenho entendimento que o melhor lugar para a seleção ficar é em Teresópolis, desde que seja feita uma obra para melhoria nas instalações, porque as instalações são antigas. Ele não tinha essa possibilidade dele voltar assim, e de repente ele volta e anunciado a Teresópolis como a cidade que vai receber a seleção. Veja que isso é um ganho para a seleção, é um ganho para o estado do Rio de Janeiro, mas disse muito bem o Léo, é um ganho para Teresópolis, uma cidade importante, eu costumo dizer, né, uma menina muito, muito bonita, muito agradável, que todos de lá e daqui do Rio gostam de ir, mas que na sua economia não pode receber indústrias pesadas, não é conveniente, né? A indústria que deve ir para Teresópolis é a indústria do entretenimento, é a indústria do turismo. Então, a volta da CBF tem todos esses ganhos. Então, daí esse ânimo e daí a nossa satisfação também, não é, do Léo e da equipe dele, está abraçando essa ideia que surge de fazer esse registro, porque é um registro fantástico e que fará muito bem a cidade, né? Fará muito bem a cultura, fará muito bem aqui ao nosso estado. E o bacana, Léo, é que esse registro é um registro, você mesmo disse, que não é recente, já tem aí desde 1966 histórias dessa época, e eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo esse trabalho de pesquisa, quem é que está sendo entrevistado, os depoimentos que estão sendo colhidos. Bom, a gente está começando, o nosso trabalho ainda não se efetivou totalmente, né? Porque a gente ainda a gente pesquisa ao mesmo tempo que faz a captação de recursos, né? Então é a hora que assim, uma hora a captação para um pouco, a gente vai cuidar de outra coisa, porque assim, eu sou produtor visual, mas eu sou fotógrafo, eu ainda não ganho dinheiro com filmes a ponto de me manter, né? Uhum. E a minha sócia, Regina Carmela, que é professora de literatura do ensino médio, né, também é professora do Estado, professora de colégio particular e também. Então a gente vai, né, desde sempre, desde os outros documentários, a gente vai se equilibrando entre essas possibilidades e vai avançando. E é assim que a gente tem produzido sempre, né? E essa pesquisa a gente começa um pouco dentro de casa, porque fora desse formato, né, a gente quer mostrar Teresópolis para fora, para ela mesma e para fora, né? Então, essa pesquisa ela começa com aquelas pessoas que testemunharam essa luta toda, né? E teresopolitanos escolhidos pela cidade, né, como o almirante Heleno Nunes, né, que foi uma pessoa que sempre gostou muito de Teresópolis, fez muito por Teresópolis e que tem aí seu trabalho reconhecido, né, em outros documentários nossos, não só na participação dele na construção da estrada direta, como também na eletrificação da cidade. A gente tem até um depoimento da família dele falando sobre esse esforço para promover essas instalações e poder receber a seleção. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. O sonho, por exemplo, do centro de treinamento, né, aqui em Teresópolis, eu me lembro dele apontando para aquela fotografia da Granja Comari, onde tem os carneirinhos, né, e ele dizendo, aqui um dia ainda será um grande centro de treinamento, né. E nessa frase, né, estaria embutida todas as angústias que se passa para poder realmente, né, pensar Teresópolis como uma cidade de referência para que esse centro fosse instalado. Que é claro, né, que cada um torce para que o centro fosse para o seu local de preferência, né? Então, para Teresópolis vencer isso, eu acho que o povo precisa saber, né, da força, do esforço que foi feito para hoje Teresópolis estar nesse ponto de destaque, tendo como sede no mundo inteiro, né? Teresópolis, tendo como sede esse centro de treinamento. Acho que isso é muito importante de ser valorizado, porque poderia estar em outro local, né?
Então a gente viu o depoimento da família do Heleno com esse esforço todo, e não foi só um esforço da família, né? Como você disse, a sociedade, de uma forma geral, em Teresópolis, se mobilizou, né, para receber a seleção. Perfeitamente. A CBD, na época, não tinha sede. Então, a seleção chegava em Teresópolis, ela era acolhida pela cidade de uma forma caseira. Ficava no Hotel Pinheiros, comia lá num determinado lugar, outro restaurante oferecia né? E era assim, ela ficava espalhada. Ela treinava no campo da Granja Comari, que já era um prenúncio, né? Tem imagens deles treinando no gramado da Comari, mas quando não tinha nada. Né? Vocês veem aqueles carneirinhos lá ali, não tinha nada, eles treinavam ali, treinavam no campo do Teresópolis, treinavam no campo do Várzea. Então a cidade toda acolhia e absorvia os jogadores como se fossem artistas de cinema. Inclusive, mas da forma que podiam, né? Sem uma estrutura profissional montada. O que fez com que as vivências, entendeu, se tornassem as mais lúdicas possíveis. De eu conhecer, por exemplo, o cara que fez o serralheiro, né, o gatão lá dos Teresópolis, ele que falou comigo: Léo, eu fui o serralheiro que fiz as balizas dentro das medidas pedidas para a seleção, então, a seleção poder treinar. Então, assim, os testemunhos das pessoas convergem nessa cumplicidade da cidade com essa coisa da seleção. A gente tem um depoimento também falando sobre a chegada da seleção lá com os políticos, virou um evento também social na cidade, né? Imagina, para aquela época, 1966, né? Vamos ver esse depoimento do Ayrton Rebelo. Então, os ônibus traziam jogadores até a Francisco Sá, saltavam ali, subiam na passarela, um por um, com duas moças da Sociedade de Teresópolis, uma de cada lado, conduzia o jogador até ao palanque onde estava o governador do estado, Paulo Torres, o prefeito da cidade, Flávio Bortoluzzi, deputados, enfim, toda a sociedade de Teresópolis e o povo na Praça Olímpica aplaudindo a seleção brasileira. Foi um marco extraordinário para a cidade de Teresópolis. Léo, e a gente pode ver também que, como você mesmo disse, as pessoas iam dando um jeito para conseguir receber a seleção, apesar de não ser uma coisa muito estruturada, e muitas vezes isso tinha que ser feito às pressas, né? Às pressas, e você via que havia um espírito público até na iniciativa privada, né? Você via empresários, donos de clube e tal, o pessoal cada um dando o seu quinhão de ajuda. A prefeitura também, naquele momento em que, muito antes da Constituição, que não era municipalista, não tinha uma verba, né? As verbas das prefeituras eram miúdas, né? Então, assim, cada um entra com um quinhão e tal, e a sociedade ajuda, e no final, sabe, eles fazem o possível para manter e acolher a seleção. Né? Era muito pelo amor ao futebol e a seleção brasileira, né? Brasil. Vamos ver o que foi feito então com Ayrton Rebelo de novo em relação à arquibancada que não existia. Um dia o Heleno me chama do seu gabinete e me diz o seguinte: 10 milhões de cruzeiros para fazer a arquibancada do Teresópolis Futebol Clube. Faltam 45 dias para a seleção chegar a Teresópolis, não vai dar tempo, porque não tem nem projeto daquilo. Eu falei: não, tem projeto sim. Onde estão as plantas da arquibancada do Teresópolis? Estão comigo aqui na minha casa. Então vamos para Teresópolis. Ali na mesa de bar, a Citor fornece a areia e a pedra. O Flávio Bortoluzzi mandou dizer que entra com a mão de obra, com 10 milhões, com areia, com a pedra. Faltava ferro, cimento e tábua. 3 dias depois começou a obra. 40 dias depois, estava pronta e a seleção pôde fazer o primeiro treino aqui no estádio do Teresópolis Futebol Clube. Bom, então, depois de assistir esses depoimentos, a gente vai fazer uma pequena pausa para o intervalo e volta falando do documentário e desse potencial de Teresópolis para receber a seleção e os turistas todos que vêm junto nesse movimento. É só um minutinho, a gente volta já já. O Alerj Debate está de volta falando sobre a relação entre a seleção brasileira e o município de Teresópolis. Deputado, no bloco anterior a gente falou sobre algumas das dificuldades para receber a seleção lá em Teresópolis, mas também houve um empenho até
de uma família que cedeu esse terreno da Granja Comari especificamente com essa finalidade, né? É verdade, e é bom a gente dizer isso, lembrando, não é, famílias que tinham preocupações em deixar patrimônio que pudesse ser um patrimônio usado por muitas gerações, com arte. Essa família mesmo, que é a família Guinle, ela deixou ali do lado, na Granja Guarani, o mirante da Granja Guarani, que foi destruído ao longo do tempo, está se fazendo um esforço agora para se reconstruir, não é? Esforço que depende da prefeitura, depende do Estado. Mas o terreno onde está hoje a CBF, onde os nossos atletas treinam, foi muito interessante porque essa negociação envolveu ações municipais para resguardar aquela área de especulações imobiliárias, e está gravado lá que aquela área eternamente será campo de futebol, né? Daí termos ficado tão angustiados quando essa história de, bom, vai ser na Barra o centro de treinamento, poxa, mas lá tem uma área que está gravada para todo sempre como os campos da seleção brasileira. E tem muito significado, não é? É bom para a seleção, já dissemos isso. A cidade também se mobiliza em torno disso. Vou te dar aqui alguns exemplos. A FAETEC, que é a Escola Técnica do Estado, nós provocamos para que fosse idealizado um curso para que as pessoas de Teresópolis pudessem estudar os principais idiomas, o inglês e o espanhol, para receber quem chegará à região, em torno das seleções, em torno do futebol, previsto, não é, centenas de jornalistas ali vivendo em Teresópolis. Também os empresários estão adaptando seus hotéis, não é, fazendo ajustes. Há uma preocupação que nós estamos trabalhando, que é a questão da comunicação mesmo. Imagina os jornalistas transmitindo para o mundo inteiro, precisa ter ali uma capacidade de transmissão de dados, de informações, enfim. Nós estamos contando nesse momento, inclusive, com o apoio do deputado federal Jorge Bittar, que é um homem ligado a esse setor, e agora com o ressurgimento da Telebrás, de maneira que se possa ali fazer essa estrada virtual bem parruda, uma banda larga, com capacidade de os jornalistas não terem nenhum problema. Eu sempre digo isso, nós precisamos ver isso porque eles vão mostrar aquelas imagens lindas, o dedo de Deus, aquele lago, e nada pode interferir para que essa imagem chegue ao mundo inteiro. Então, a nossa preocupação é que tudo funcione bem. E nisso está o grande mérito da iniciativa do Léo de produzir esse vídeo, porque esse vídeo vai poder mostrar essa história e, com certeza, essa história chegará a muitos países, chegará ao mundo todo, que nos interessa, não é? A região serrana, não é? As serras fluminenses são áreas turísticas que nos interessa trazer, inclusive, pessoas desses países todos, do mundo todo, que vieram colonizar a região. Não é? Falamos até há pouco da questão do Museu do Imigrante. Imagina lá famílias vendo, fazendo essa relação. E esse trabalho do Léo, ele é muito significativo também nesse sentido. Por isso, a gente vê a importância de realizar, de produzir realmente com essa qualidade, não é? Em várias línguas, né, Léo? A gente tem, no nosso projeto, se a gente conseguir captar o valor mínimo, né, que é necessário para produzir, está previsto lá a gente colocar legenda e DVD em português, inglês, espanhol e francês. Né? Tá que lá, ajuda nessa divulgação. Ajuda na divulgação, né? Ajuda a aumentar o espraiamento dessa história, né? E além dessas pessoas que a gente já ouviu os depoimentos no bloco anterior, Léo, o que se pode esperar ainda de depoimentos? Vão ser ouvidos atletas, mais pessoas da região? Como é que deve ser feito ainda esse restante de produção que está previsto? Eu acredito o seguinte, a nossa tática, né, que eu, a nível de pesquisa, gostaria de fazer, é primeiro buscar dentro da cidade as histórias em que envolvessem a seleção. Testemunhos de algum caso, alguma cena engraçada, alguma cena que ficou marcada, né, numa pessoa, né, e tudo. E, a partir daí, chegar nos jogadores com essa provocação, para fazer com que você mexa na memória daqueles jogadores daquela época com a cidade.
Entendeu? Não é um filme sobre a CBF, não é um filme sobre a seleção, é um filme sobre a relação da seleção com a cidade, né? Enaltecendo o que uma cidade, quer dizer, acolhedora como Teresópolis, né, fez, quais foram os desdobramentos disso, né, dentro da autoestima da cidade, né, dentro da tradição da seleção brasileira, né, que desde 66, quer dizer, ela já estava vindo depois, né, de 2 Copas, ela já estava bicampeã quando ela foi em Teresópolis. Ela não ganhou em 66 porque o Pelé se contundiu, porque o Garrincha, enfim, a gente vai saber como que foi essa relação da cidade, né? E logicamente a gente não pode deixar de dizer que outros técnicos tiveram outras preferências, a seleção nas outras Copas andou um pouco sumida de Teresópolis, depois na Copa de 78 voltou a treinar no clube, aí eu já era pequeno, né? Eu já tinha meus 10 anos de idade lá no Clube Comari, vendo o Rivelino, vendo a chuteira do Zico, né? Não tinha ainda não tinha, os jogadores eram mais acessíveis, o sócio ficava na beirada do campo. Porque antigamente era mais fácil o contato com o ídolo do que é hoje, que tem aquela segurança toda muito forte que fica mais distante essa relação, né? É possível que haja muitas histórias interessantes para serem contadas de tempos atrás. Com certeza. E é uma coisa, assim, pessoalmente também, porque eu me sinto parte dessa história, ao contrário, diferente das outras histórias que eram muito antes do meu tempo. Então, essa é uma história que ela pega muito da contemporaneidade, né? Eu, com 10 anos de idade, eu estava lá vendo a seleção na minha cidade, no meu clube, né? Jogando bola até anoitecer. Né? Os programas da seleção eram um pouco mais naturais, assim, não era coisa como hoje, super organizado, CBF, hora para entrevistar, hora para isso, hora para aquilo, não. Então, essa coisa lúdica da vivência, né, de quem fez, quem viu, né, eram superstars que estavam ali. Então, assim, isso tudo que eu desejo trazer para o filme, né, para poder mostrar Teresópolis para ela mesma e para fora, mostrar que cidade acolhedora, né, relacionar mais, linkar mais a história da seleção Canarinho com a cidade de Teresópolis. E se tudo der certo, antes da Copa, o filme vai estar a gente está programado também, exibir para escolas, né, a gente faz um trabalho lá com estudos de jovens e adultos, o EJA, né, com as escolas públicas e tal. Nós fazemos palestras nas escolas sobre os nossos filmes, e quando a seleção não vai ser diferente. Então, se o filme ficar pronto, quanto antes ele ficar pronto, mais vai dar para a gente desenvolver e a população mesmo já saber de cor, né, sobre a importância e sobre esse desdobramento que foi a presença da seleção em Teresópolis. Quando o Léo coloca essa preocupação dele também com a captação dos recursos, e a gente não pode deixar de dizer isso aqui, quer dizer, o Brasil está revendo e precisa rever mais rapidamente. Você imagina, vou falar algo aqui que alguns podem ficar chateados, mas a verdade é a seguinte: imagina aplicar recursos para fazer este filme, que tem uma história, e deixar de aplicar aqui e aplicar, por exemplo, recursos para na área da cultura, para apresentar uma exibição de moda em Paris. Absolutamente equivocado, isso tem que ser dito, nós temos que fazer uma revisão disso. Não é? Isso vale no âmbito federal, no âmbito estadual também, né? No sentido de nós termos mais facilidade para produzir aquilo que é nosso, da nossa cultura, daquilo que vai construir, não é? Vai construir identidades. Então, acho que essa preocupação do Léo, que está aqui exposta, não é uma preocupação que deve ser de todos nós. Eu tenho certeza, Léo, que você vai viabilizar, né? Nós vamos apoiar, outros apoiarão também, viabilizar, porque isso é muito importante. Nós estamos falando de Teresópolis, mas a qualidade do que você vai fazer desse trabalho, isso é importante até para o Estado, para mostrar, vai ser um momento único, né? A Copa do Mundo, que gastou milhões. E é um filme que só Teresópolis pode fazer. É um filme que só Teresópolis pode ter. Vamos aproveitar isso, né? Uma coisa que só diz respeito a Teresópolis. E você imagina assim, gastou-se milhões, aliás, milhões não, bilhões, nos estádios. Né? Pois é. E nós precisamos... Você precisa de poucos recursos para fazer esse projeto que é animador. E volto a dizer, especialmente para a região serrana, no momento em que, quer dizer, vivemos há 2 anos e meio
um drama jamais imaginado por todos nós. Então vem essa oportunidade de ver as pessoas animadas, é muito interessante, né? As pessoas passam ali na Granja Comari, veem os estádios lá, os campos, é uma autoestima elevada. Estão na expectativa. Extraordinário, vai precisar com certeza, né? Já falando do momento mais futuro, 2014, um trabalho ali que deve envolver, enfim, a CBF, a Prefeitura, para que as pessoas possam também visitar mais, porque ainda há um certo conflito, porque a Granja Comari, ela fica numa área que é quase que um condomínio fechado e que as pessoas querem ter acesso. Então essa é uma discussão que corre lá, mas isso tudo vai se ajeitar. Poder viabilizar a pessoa que está indo para ver a seleção, conseguir assistir os treinamentos, chegar perto menor que seja a distância, conseguir ver alguma coisa, ter esse acesso. Mas, deputado, o senhor falou que chegou a comentar em relação ao Parreira, que ele disse que precisava de melhorias na Granja. Como é que está esse processo? E eu queria saber também em relação ao município de Teresópolis, o que o senhor acha que ainda precisa ser feito para receber com uma estrutura boa todas essas pessoas que estão chegando, turistas, jornalistas, os empresários, todas as pessoas que vão junto com a seleção para Teresópolis? Olha, precisa terminar a estrada ali que dá acesso à BR-116, está fazendo a terceira pista, já vai facilitar muito, já tem uma previsão de acabar no início de 2014, isso é fundamental. Né? Precisa essa capacidade de comunicação, né, da internet, fluir as imagens com facilidade. É porque isso não pode ter falhas, né? Exatamente. Vai haver jornalistas do mundo inteiro acompanhando esses treinamentos. Precisa esse conhecimento da língua para ajudar ali no inglês, no espanhol, isso já tem muita mobilização, porque nós vamos respirar esse clima. E aí mais do ponto de vista, talvez, lá da cidade, da adaptação a esse momento, né? A oferta da gastronomia, que é extraordinária em Teresópolis, mas, e aí o município precisa, e o Estado também precisa ajudar, a oferta de, a meu ver, de eventos culturais, né? De maneira que quem vá circular ali na região possa também ver lá o esporte, mas também ter essa oferta que é uma necessidade da região, a oferta de eventos culturais. O SESC tem contribuído extraordinariamente com os festivais de inverno, mas precisa mais, precisa que tenha um foco com recursos do município e o Estado também apoiar. Até para que esse turista possa voltar em outro momento sem essa motivação da seleção brasileira, né? É verdade, ele já vai ter um encantamento natural. Agora nós vimos isso porque na Jornada Mundial da Juventude eu perguntava aos jovens lá, o que quando você chegar na sua cidade, de volta, né, no seu país, o que você vai dizer primeiro? Ele diz assim: eu vou falar da acolhida, da hospitalidade do teresopolitano. Então isso é uma coisa maravilhosa que vai se ter, mas precisa ter, né, uma programação. Eu creio que esses eventos culturais são fundamentais. Bom, gente, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer, Léo, obrigada, sucesso com o documentário. Deputado, obrigada pela participação mais uma vez. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.